Ó meu Deus, ó meu Senhor, abençoa nossa casa. Ela é tão pequenina, mas é a casa da irmã Lina, nosso templo de fé, de trabalho, ó Senhor, esperando todo dia, com alegria, tua visita, teu amor. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Agradecendo a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, à Mãe Maria, por estarmos aqui juntos para mais uma reunião desta noite. Mentalizamos a nossa casa da Irmã Lina, nossa casa de oração. Agradecemos a Irmã Lina, Caiba Chútel, Mãe Catarina e a todas as fraternidades, colocando nossos copos com água para a fluidificação, pedindo para a cura do nosso físico, mental, espiritual e emocional. E assim vamos dando graças a Deus. Hoje vamos envolvendo o seu Júlio em bastante luz para nos proferir a lição desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Irmã Lina. Vamos estudar hoje mais uma parte dos Evangelhos de Jesus. Trata-se dos textos de Mateus, capítulo 12, itens 1 a 14. Também em Marcos, capítulo 2, itens 23 a 28. E Lucas, capítulo 6, itens 1 a 11. Nesses trechos, Jesus nos dá esclarecimentos para enfrentar as convenções humanas. Antes de estudá-los, vamos fazer algumas considerações sobre a vida, a fim de melhor penetrarmos no conteúdo dos seus ensinos. Sabemos que a vida se extingue rapidamente no parêntese do tempo. A grande maioria da humanidade ainda vive sob ilusões do ter e do poder, das coisas materiais e supérfluas, do exibir-se e do desfrutar, sem considerar o valor das virtudes espirituais, que são eternas. Foram esquecidos neste mundo o sentido existencial e o objetivo da vida encarnada. Em consequência, aumentaram as patologias do comportamento inadequado. O álcool, as drogas, o sexo desvairado passam a enlouquecer os grupos que caminham para o abismo das trevas e só sairão delas com os sofrimentos cruéis e adequados.
Cada época é assinalada por circunstâncias especiais. Odiernamente, uma delas que nos preocupa é o conhecimento rápido e volumoso, quão variado, sem ser digerido de forma adequada. Todo mundo quer saber muito, mas não perde tempo, não gostam de perder tempo para assimilar aquilo que lhe foi ensinado. Torna-se urgente, pois, o impositivo de uma alteração de conduta, buscando novos focos de interesse existencial, substituir principalmente o individualismo pela fraternidade e o egoísmo pela caridade. Lições diversas não faltam. Interessante, por exemplo, pouca gente lê os Salmos de Davi. Eu me lembro de um deles agora estou me lembrando de um deles agora, que é o Salmo 37, em que nos fala claramente uma coisa linda, profunda. Ele diz: entrega-te o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele dará. Olha que coisa interessante. Se nós, à medida que nós vamos confiando no Pai, ele vai nos dando substancialmente outras coisas. Davi nos afirma que Deus nos indicará o caminho para entrarmos em seu reino. Necessitamos estar sintonizados com ele. Como ainda estamos subjugados aos instintos inferiores, o Pai nos enviou o seu Filho unigênito, Jesus, que nos afirmou: eu sou o caminho para quem desejar entrar no reino do Pai. Na lição de hoje, Jesus nos ensina a não ser escravos de convenções que em cada época a humanidade fabrica. Naquela época que Jesus estava encarnado, havia uma convenção muito forte sobre o sábado, estabelecido por Moisés há 1250 anos atrás. Foi importante para aquela época em que Moisés disse isso, em que o povo judeu era muito indisciplinado. Moisés, no terceiro mandamento da lei de Deus, ele nos fala: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo o que neles há. O sábado era observado pelos judeus a partir do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. O nosso texto de hoje, os evangelistas dizem: em um sábado, Jesus e seus discípulos estavam atravessando um trigal. Seus discípulos aproveitaram o ensejo e apanharam algumas espigas de trigo e comeram, estavam com fome. Fariseus viram e perguntaram a eles: por que fazeis isso? O que não é permitido fazer no dia de sábado? Os fariseus disseram isso não é porque os discípulos estavam roubando trigo, mas porque estavam ceifando o trigal em dia de sábado.
e eles obedeciam o que Moisés nos havia imposto a eles no 5º livro, no Deuteronômio, capítulo 23, itens 24 e 25. Moisés afirma: quando entrares na vinha do teu próximo, poderá comer até te fartares. Porém, não poderás colocá-las em teu alforje. Quer dizer, não levar. Podia comer, mas não levar. E nesse mesmo livro, no capítulo 5, itens 12 a 14, Moisés fala: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua esposa, nem teu servo, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º descansou. A ciência humana considera que demorou um pouco mais de 6 dias para esse trabalho todo. Calculam os cientistas que o universo começou a se formar pela condensação do fluido universal há 5 trilhões e 500 bilhões de anos atrás. A nossa galáxia, os cientistas calculam que foi formada há 15 bilhões de anos, e o nosso sistema solar há 4,5 bilhões de anos. Faz muito tempo, né? A Bíblia diz que o Senhor descansou no 7º dia, e por isso criou o seu sábado. Não se sabe o que fez a partir do 8º dia. A Bíblia não nos fala. Dizem as más línguas que continua descansando, porquanto não se entende Deus trabalhando com essa confusão toda que reina aqui na Terra. As más línguas falam isso. Voltando ao nosso texto de hoje, Jesus, antes dos apóstolos, ele respondeu aos fariseus: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Oxalá um dia compreendeis que misericórdia eu quero, e não sacrifícios inúteis, como o jejum de alimentos físicos. Para justificar o que disse, Jesus sempre falava e justificava. Ele citou o livro 1 de Samuel, no capítulo 21, itens 1 a 6, que diz assim: lembre-se que Davi entrou no templo quando teve fome e comeu os pães da proposição, que não era lícito, mas somente aos sacerdotes. Também os sacerdotes violaram o sábado, comendo os pães, e ficavam sem culpa. Por que os meus discípulos vão ter culpa? Jesus, profundo conhecedor da Torá e dos profetas, explicou que se Davi, que foi rei do povo judeu, colocar-se acima daquela prescrição dos sábados, porque ele, que vinha instituir algo muito mais importante, um reino divino, não poderia sobrepor-se às disposições mosaicas para o sábado? Quais são pães da proposição que consta lá da Bíblia? Eram chamados os 12 pães que em cada sábado eram colocados em 2 pilhas, e 6 sobre o altar do templo nas sinagogas. Eles ficavam lá até o sábado seguinte. Os sacerdotes assim
poderiam comê-los, conforme o terceiro livro de Moisés nos fala bem claro, no Levítico, capítulo 24, itens 5 a 25. Levítico, capítulo 24, itens 5 a 25. Eles poderiam comer. Na liturgia judaica, os pães da proposição eram consagrados ao Senhor, de uso reservado aos sacerdotes. Quando Moisés impôs a orientação para o sábado, praticamente ele instituiu a primeira legislação trabalhista, atendendo à justa necessidade de descanso para o ser humano. Para que aquele povo, ainda inculto, respeitasse o que Moisés dizia, ele sempre afirmava tratar-se de ordem divina. Jeová o determinava. Assim seriam respeitadas as suas exigências sabáticas, porque, segundo Moisés, Jeová não era assim muito bondoso, não. Ele exigia respeito, porque senão vinha punições severas. As penalidades eram absurdamente severas para quem descumprisse aquelas ordens dadas por Moisés. E elas estão bem explícitas no quarto livro de Moisés, chamado Números, capítulo 15, nos versículos 35 e 36, que diz assim: um homem foi surpreendido a amontoar lenha no sábado. Foi visto e imediatamente foi levado à presença de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem deverá ser apredejado até a morte. E assim eles fizeram, apredejavam até a morte. Ao tempo de Jesus, a orientação sabática ainda era levada a extremos. No sábado, dia sagrado, era proibido desatar até um nó, acender o fogo, levar um objeto para fora de casa, fazer mudança. Não podia viajar, não podia comer. Sair de casa somente para ir à sinagoga. Alguns judeus radicais evitavam até a satisfação de necessidades fisiológicas para não macular o sábado. A vida ficava complicada, viu? Era preciso cuidado para não se fazer nada que pudesse ser caracterizado como uma violação do sábado. Senão, apedrejamento. Jesus foi muito corajoso por combater aquela convenção esdrúxula usada para os sábados, podendo cair nas graças da lei religiosa vigente e ser apedrejado até a morte. Com coragem, Jesus deu nova explicação como o que seria lícito fazer ao sábado. Para Jesus, era hora de traçar novos rumos, combatendo certos fanatismos desnecessários. Em pleno sábado, Jesus visitava, curava, ajudava, orientava, viajava, comia. Assim, não tardaram os problemas com o judaísmo dominante, ainda dominado por fanáticos. Ainda hoje, em algumas doutrinas cristãs, há sabatistas que pretendem reviver uma orientação arcaica já superada, que não condiz com a atualidade. A sua intransigência é um atestado eloquente dos problemas que o fanatismo ocasiona ao observar textos
religiosos que dizem respeito a outros tempos, outros costumes, sem sabor de perenidade. Algumas das múltiplas facções em que se dividiram a reforma protestante promovida por Lutero encasquetaram que devem observar a orientação mosaica de guardar o sábado. Geram sérios embaraços para os seus adeptos, porquanto desde a Idade Média a cultura ocidental consagrou o domingo como descanso, não mais em atenção ao descanso de Deus, já está ultrapassado isso desde a Idade Média, mas celebrando no domingo a ressurreição de Jesus. Espantoso que após 2000 anos de cristianismo tenhamos seitas cristãs pretendendo observar princípios mosaicos revogados por Jesus, complicando sempre a vida de todos. Pobre Jeová, ele tinha as costas largas e continua tendo, hein? Muitas seitas cristãs ainda usam Deus como um tirano a fim de fazer com que seus adeptos cumpram suas teimosias e suas ideias malsãs. O Emmanuel nos dá um bom comentário no livro Pão Nosso, capítulo 30, sobre esta passagem. Ele diz, sinteticamente, devido ao nosso tempo, nesta passagem evangélica, o sábado simboliza as convenções humanas em todas as épocas. Ninguém ignora o lado útil delas, mas transformá-las em obstáculo intransponível constitui grave dano às nossas vidas. As convenções definem, catalogam, mas não devem tiranizar a nossa existência. Elas foram dispostas em nosso caminho a fim de nos servirem. Contudo, não devemos convertê-las em nosso cárcere, em nossa prisão. No sábado seguinte, diz o texto, em estudo de hoje, que Jesus foi à sinagoga e ali estava um homem com a mão direita ressequida. Segundo textos apócrifos, tratava-se de um pedreiro que teria implorado a Jesus que o curasse, a fim de que ele pudesse retomar o exercício de sua profissão, ganhando pão, usando as suas mãos. Os fariseus, vendo que Jesus dispunha-se a ajudá-lo, intentaram, como se tornara hábito, comprometê-lo, desde aquela época. E lembre-se que nesta passagem, Jesus estava no primeiro ano do seu messianato, primeiro dos 3 anos. Eles perseguiam Jesus. É lícito curar no sábado? Ao que respondeu Jesus, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e não sabe ver esta ovelha cair numa cova, deixará de esforçar-se por tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, eu respondo, é lícito fazer o bem no sábado. O raciocínio de Jesus, como sempre, foi irretocável. Não havia o que contestar. Calaram-se os fariseus. E ele disse ao doente, estenda a mão. O homem obedeceu e sua mão ficou sã. Jesus saiu da sinagoga, sempre acompanhado por uma multidão de pessoas.
E Marcos fez o comentário seguinte: tendo saído, os fariseus tomaram logo o conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Está bem claro isso em Marcos, nesse texto que estamos estudando hoje. Vê-se que os fariseus reagiam aos ensinamentos, não se conformando com as mudanças de comportamento que o tempo já impunha, e articulavam com os que apoiavam Herodes Antipas, os herodianos. Eles articulavam um movimento que culminaria com a sua morte. A controvérsia do sábado lembra as convenções humanas de sempre. São úteis em seu devido tempo, mas levadas a extremos de intransigência, deixam de servir ao homem e passam a escravizá-lo. No último século, a civilização ocidental adotou para os homens a convenção dos cabelos curtos e barba raspada. Mais ou menos a partir de 1910, 1915, logo após a Segunda Guerra Mundial, nos anos que se seguiram a 1960, os jovens resolveram deixar crescer os cabelos e a barba. Levantaram-se vozes intransigentes, chamando-os de marginais e desordeiros. Por quê? Não há nenhuma lei que obrigue as pessoas a aparar os cabelos e raspar a barba. Eles eram perseguidos. E muita gente foi morto por isso. Houve até mortes por causa dessa besteira. Em verdade, nós devemos ver, se alguém prefere o contrário do que o outro faz, problema dele. Mas se ficarmos incomodados, o problema vira nosso. Nessa época também, as mulheres passaram a usar as roupas mais justas e curtas. Vale o mesmo raciocínio. Se alguém se achar incomodado, problema dele. Mas se essas mulheres colherem problemas, problema delas. A humanidade cria em todas as épocas novas convenções, disciplinando os costumes, mas que com o passar do tempo são substituídas por outras. Vamos resumir a lição de Jesus para hoje. Ele nos explica: as convenções são úteis, mas devemos encará-las com o espírito aberto, sem condicionamentos. Caso contrário, em determinadas circunstâncias, perderemos a iniciativa e seremos dominados por elas, esquecendo que foram feitas para servir o homem. As convenções foram feitas para servir o homem e não para oprimi-lo. Vamos então, terminando o estudo de hoje, pedir a Deus que nos abençoe, hoje e sempre. Até breve, até a próxima palestra, se Deus quiser. Agradecemos o Sr. Júlio por nos proporcionar esta lição de hoje. Vamos para as nossas vibrações. Vibramos por todos os doentes do corpo e da alma, aqueles que estão sofrendo em seus leitos de dor,
nos hospitais, em seus lares. Vamos vibrar também por todos os trabalhadores da linha de frente, os encarnados, os desencarnados, numa luta árdua que estão fazendo para a melhoria de cada um. Vamos vibrar por nós e por nossa família. Vamos vibrando pelo nosso planeta, pelos governantes. Vibramos, oramos em paz. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos encerrando os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja.